tenho um sério problema no meu casamento. Há anos. Na verdade, desde que tive o meu primeiro filho. Meu esposo não gosta mais de namorar. A gente namora uma vez a cada 15 dias, quer dizer, tem relação, né, sexual uma vez a cada 15 dias, 2 vezes no mês. E isso me estressa muito. Já falei com ele 1000 vezes sobre o assunto, mas ele não se importa. Ele diz que do mesmo jeito que eu quero, ele não quer. E tenho que respeitar a vontade dele. Ele fala que o dia em que eu for uma mulher malhada, talvez. Não tenho mais aquele mesmo corpo, é lógico. Sou mãe de 2 meninos e trabalho o dia inteiro e estudo à noite. Mas também não sou uma mulher super gorda. Tenho 10 quilos a mais do meu peso normal. Já pensei em 1000 besteiras. Na verdade, até em traí-lo para ver se ele acorda. Tenho 24 anos e sou obrigada a ficar passando vontade. O que você acha que eu devo fazer? Vanessa, você está querendo que o seu marido ele mude e, infelizmente, nós não podemos mudar uma outra pessoa. O que nós podemos é inspirar a outra pessoa a mudar, que é o que nós fazemos aqui. Através do programa, nós inspiramos pessoas a mudar. Mas nós não podemos mudá-las. Se elas quiserem mudar ou não, aí é uma questão de cada um. Ou seja, a Vanessa não pode ficar esperando o marido dela mudar para ela começar a se valorizar. Por quê? A forma que ele a trata, o fato dele não ter vontade, não sentir atraído por ela, a faz sentir inferior, a faz sentir mal. E mesmo que ela olhe no espelho e vê que não é tão ruim assim, ela olha no espelho, ela não está tão gorda assim, mesmo assim, ela está se sentindo mal. Então, quer dizer, por ele estar errando, você está errando com você também. Então, ficam 2 errando com ela, ele e ela, Renato. Agora, me surpreende os pensamentos que ela está tendo. Ela diz que chega a pensar em traí-lo para ver se ele acorda. Olha o extremo que você está pensando em chegar para ver se o seu marido desperta. Quer dizer, você está pensando em se entregar sexualmente para um outro homem. Quer dizer, você vai errar com você, né? Achando que vai ferir o seu marido, você vai ferir o seu marido, com certeza. Mas você vai ferir a si mesma também. E vai ferir os seus filhos. E vai ferir a sua família. Você pode não recuperar o seu casamento. Mas me surpreende o fato de ela pensar em ir a tal extremo, mas não ter ao mesmo tempo a coragem, a força de chegar para esse marido e falar para ele o seguinte: olha, me desculpe, mas você está sendo injusto, você está agindo de forma inapropriada para comigo, de me julgar pelo meu peso, a ponto de dizer que se eu fosse malhada, se eu for para academia e tiver um corpo malhado, aí sim você vai querer ter sexo comigo. Por favor, saia da minha casa, retire-se da minha casa, porque eu não me casei para um homem me tratar como um pedaço de carne. Aí ela não tem força para fazer isso. Ela estaria fazendo algo por ela. Por ela. Ela estaria colocando ele no lugar dele. E não errando com ela, se valorizando. Mas veja que ela é capaz de pensar em ir trair o marido, que é uma coisa muito mais séria, mais consequente, do que ter uma atitude como esta, que é lógica, que é racional, que é correta e que vai colocar o marido dela no lugar dele. E se ele não gostar, então que ele saia de casa, para ele aprender que não é assim que se trata uma mulher. Tudo bem, ele até pode ter o direito, ele tem o direito de dizer: bom, acho que você está um pouquinho acima do peso, eu gostaria que você mudasse isso ou se esforçasse um pouquinho mais, mas não é desta forma que ele deveria tratar a esposa para alcançar esse objetivo. Agora, Renato, eu tenho uma outra observação que não tem nada a ver com o marido dela e eu creio que algumas mulheres não vão gostar de ouvir, tá? Mas eu vou falar porque é a minha obrigação falar a verdade.
A Vanessa disse que ela trabalha o dia todo e à noite estuda, né? Então, eu imagino aí uma mulher que está praticamente o dia todo fora, ausente. Ela tem 2 filhos e o marido, ela está ausente o dia todo. Então, quando você chega, Vanessa, como é que você é? Como é que você está? Tá? Porque, às vezes, a mulher quer uma coisa, mas ela não faz por onde para ter. Então, se ela chega cansada, estressada, nervosa, o marido não vai ter clima para querer alguma coisa com ela. E ela, pensando assim, não, porque já passou 7 dias, ele tem que vir. Não, já passaram-se 10 dias, espera aí, como assim? Ela não está vendo que a parte dela de ajudar no clima do casal, ela não está fazendo. Então, tem esse outro lado também. Não sei se é o caso, tá? Mas, normalmente, quando a mulher quer fazer tudo de uma vez, ou seja, ter um marido, ter 2 filhos, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, é bem provável que ela esteja estressada, que ela esteja nervosa e que ela não consiga dar conta de muita coisa, né? Então, no fim do dia, o que acontece? Essa mulher briga com todo mundo, porque ninguém ajuda nada. Né? Normalmente, ela quer fazer muita coisa, o marido quer descansar, os filhos estão fazendo bagunça, então ela fica ainda mais nervosa. É claro que no final do dia, o que vai acontecer? Ele não vai ter clima, ele não vai ter nem vontade, Renato. Então, o que ela deve fazer? Não estou falando que é culpa filhos. dela, mas ela tem que ajudar também. Se você quer ter uma vida íntima, saudável e ativa, então, tem que haver o clima ali à noite. Assim como eu falo para a mulher, como para o homem. Se o homem fica o dia todo maltratando a mulher e à noite ele quer alguma coisa, não dá. Então, tem que haver o clima. E tem que haver o planejamento também. Porque, às vezes, por exemplo, o erro do homem, o erro dele é o quê? Ele está querendo que a mulher dele chegue em casa como uma mulher fruta. Né? Ele quer que ela chegue em casa como aquela mulher fruta, com aquele corpo, com aquela roupa, para ele então ter desejo de ter relação com ela. Ele está esperando que a mulher vá fazer isso. Ele está ali simplesmente com os braços cruzados e dizendo, olha, não é minha culpa. Isso acontece, Renato, quando o homem casa com a mulher por causa da aparência dela. Ou também quando ele está viciado na pornografia. Também. Quando ele cai na pornografia e na masturbação, então ele dispensa o uso da mulher. Não sei se é o caso do seu marido, Vanessa, mas infelizmente é o caso de muitos homens que estão trocando sua mulher real pela mulher, as mulheres virtuais, que não sabem que ele existe, que nunca vão dar um minuto do seu dia para eles. Mas as vidas desses homens, a vida sexual desses homens é uma frustração. E, infelizmente, eles também causam frustração para suas respectivas esposas. Então, para que haja intimidade entre o casal, tem que haver intenção, planejamento. Olha, tal dia, tal hora, esse horário da noite, eu vou programar as crianças para ir para a cama a tal horário. Eu vou arrumar... fazer de tudo para que eu termine os serviços, e se não terminar eu vou parar os serviços, porque amanhã sempre vai ter mais serviço, para que eu tenha tempo para com o meu marido, para estar com o meu marido, com a minha esposa. Então isso tem que ser planejado, isso não pode ser, vocês não podem esperar na vontade, simplesmente. Me deu vontade. Tô sem vontade, então não vai ter nada. Não sinto vontade, então não vai... Não é isso. Há uma necessidade. Você vê que o marido da Vanessa, ele diz pra ela assim, não, eu não estou com vontade, você tem que respeitar. Mas a sua esposa está com vontade. E aí? Você também não tem que respeitar o fato de ela estar com vontade? É uma necessidade. Aliás, a Bíblia fala isso. Que nós não devemos privar o nosso cônjuge da sua necessidade. É uma necessidade, o sexo é uma necessidade dentro do casamento. Sem contar que é como comer, né? Uma vez que você, às vezes, não está com vontade de comer, mas você começa a comer, você fica com vontade, né? A mesma coisa é na intimidade do casal. Às vezes, você vai começar sem vontade, mas durante ali você vai ficar com vontade. Então, não fique esperando só quando você tem vontade
para querer ter alguma coisa. Então, Vanessa, pense com a sua cabeça no lugar, pense em fazer o que é mais fácil e não o mais difícil, que é o que você está pensando em fazer, trair o seu marido para dar uma lição nele. Isso é o mais difícil, isso é o mais estúpido que você possa fazer. Muito mais fácil que isso é você chegar para o seu marido e você colocá-lo no lugar dele e exigir respeito da parte dele, que ele a respeite e que você não vai aceitar esse tipo de comentário da parte dele. Se você, de fato, precisa observar o seu sobrepeso, observar a sua aparência, a sua disposição física, você deve fazer isso por você, em primeiro lugar, por você, não se relaxar. É um fato que, às vezes, a pessoa, depois do nascimento de um filho, de outros filhos, a pessoa se entrega ao descaso do corpo, ao descaso da aparência. A aparência é importante dentro de um casamento, mas não deve ser algo usado pelo cônjuge para humilhar o parceiro, ok? Então, comece a trabalhar com essa firmeza e a desenvolver o seu senso de valor próprio, a sua força como mulher.